Salve, salve, pessoal! Galera, estamos no ar, estamos juntos nessa sexta-feira, começando o último fim de semana do ano. Sim, senhores, semana que vem já será 2025. Hoje, dia 27 de dezembro, sextou com notícia excelente. Notícia maravilhosa. Parece que o Natal ainda não acabou, tem mais presente de Papai Noel. Terans, adiós, Terans. Vai com Deus, vai ser feliz, é empréstimo, mas está ótimo, que não volte nunca mais. Vou falar sobre a saída de Terans do Fluminense e sobre a chegada, agora mais do que oficial, do novo reforço que veio do Fortaleza, do Hércules, apresentado com pompa e circunstância. Vem ver. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é inscrito, seja agora, é de graça, clica aí embaixo. Se você gosta do meu trabalho, pode se inscrever e largar o like. Já deixa as duas coisas direto aí, já faz tudo de uma vez. É de graça e você me ajuda demais. Obrigado, galera. Olha, vou falar do Terans, hein, que tá metendo o pé, vai embora lá pro Uruguai, graças a Deus. Já passa o Réveillon por lá. Deixa a gente em paz, hein, Terans? Pelo amor de Deus, já vou falar dele. Antes, deixa eu mostrar sobre a chegada do Hércules. Fluminense ontem anunciou com um desenho animado, tudo bonitinho. Olha aqui o anúncio da chegada do Hércules. Ó, não vou botar música, né, porque isso dá direitos autorais, mas uma animação toda bonitinha, né, do desenho original de Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules, mas claro que tudo situado, tudo no contexto da chegada do novo reforço tricolor. Isso é um vídeo das redes sociais do Fluminense. Olha ele aí, ó. Bonitinho, né? E aqui tem mais. Isso aqui é de hoje. Aliás, de hoje não, também um pouquinho mais tarde, ontem, com lances do Hércules. Com o gol dele, tudo que tem direito. O cara é volante, mas é fazedor de gols, tá? Faz a transição rápida entre defesa e ataque, como se fosse um armador. Muitas vezes desarma, sai jogando como se fosse um volante, né? Ele é bem versátil, acho que é uma palavra bem adequada para o Hércules. E olha o tipo de gol que ele faz, ó. Volante, tá, gente? É gol de centroavante, né? E tá ali, pisa muito na área, tá sempre com presença ali perto do gol. Fazedor de gols o Hércules. Realmente uma contratação muito boa. Eu vi muito rival se doendo nesses últimos dias. Os rubro-negros queriam o Hércules. Vi gente falando, pô, não quero o Martinelli, não, eu queria o Hércules, é muito melhor. Enfim, tá aí o garoto aí, ó. Hércules, novo volante, novo reforço do Fluminense para 2025. Essa, sem dúvida, uma boa contratação. Questionei e continuo ainda colocando como uma dúvida se o valor, de fato, corresponde ao que ele vale, né? Porque 100% no valor que o Fluminense pagou, proporcionalmente seriam 42 milhões de reais. É muita grana. Mas, se ele corresponder, claro que vale para mercado de futebol de alto nível atualmente, 42 milhões de reais para um jogador com muito potencial de revenda, inclusive. O Fluminense vai ter 70% dos direitos dele, pagou 29 milhões de reais por isso. Se for um jogador que corresponder, obviamente ele tem um potencial de revenda muito maior do que esse valor. Essa aí é a chegada do Hércules lá já para uma sessão de fotos no CT Carlos Castilho, onde ele se apresentou ontem, pouco mais do primeiro dia de Hércules com as 3 cores. Isso é o que está na rede social do Fluminense. Isso aí foi postado agora há pouco, tá bom, gente? É isso aí. Bom, já falamos de quem chegou, podemos falar agora de quem está metendo o pé, né? Sim, senhores, a notícia é ótima nessa sexta-feira. Que notícia para abrir o último fim de semana do ano. Uma excelente notícia. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês dentro do Netflu. Fluminense acerta empréstimo de Terans a clube uruguaio, informa jornalista. Meio atacante não conseguiu deslanchar na equipe tricolor. Como eu falei, isso aí está dentro do Netflu. Imagem aí do Terans, a torcida ficou esperando que ele deslanchasse, mas nunca chegou esse dia. Também não teve oportunidade com o Mano Menezes, mas não foi à toa, né, gente? Se tivesse correspondendo nos treinos, se esforçando, teria tido chance. Davi Terans está de saída do Fluminense, pelo menos é o que informa o jornalista uruguaio Diego Rocas, dos veículos Tem Field Sport 890. De acordo com o repórter, a diretoria tricolor acertou o empréstimo do meio atacante por uma temporada ao Peñarol do Uruguai, ex-clube dele. Veja o que escreveu o jornalista Diego Rocas no X, no Twitter. Atenção, Davi Terans
né, volta ao Peñarol depois de um acordo com o Fluminense. Já vou botar aqui a coisa traduzida, porque o Netflix traduziu. Atenção, ele volta ao Peñarol depois de acordo com o Fluminense. O acordo se deu diretamente ontem à noite entre os presidentes do Flu e do Peñarol. Faltam detalhes entre o jogador e o clube brasileiro que se resolveriam nas próximas horas. A chegada de Terans ao Peñarol será por empréstimo de 1 ano. Terans teve temporada discreta no Fluminense, um dos reforços do Flu em 2024. Terans não conseguiu deslanchar. Foram 17 jogos só, com 1 gol e 1 assistência. Conquistou o título da Recopa Sul-Americana como coadjuvante, muito discreto, né? O meio atacante uruguaio de 30 anos tem um contrato com o Flu até o fim de 26. Olha como é que foi feito esse contrato com o Fluminense, tá? Até o fim de 2026. Chegou no início de 24, pagou-se muito caro por ele. Olha aqui as tuitadas aqui do jornalista uruguaio. E ele tinha contrato ainda por mais 2 anos. Foi 14 milhões de reais o valor pago pelo Terans, que está sendo emprestado agora de graça para o Peñarol, né, ex-clube dele, por 1 ano. E a gente espera que ele fique por lá. Tem que ter uma cláusulazinha aí de compra para que eles fiquem com o Terans depois desse 1 ano, porque se não ficar, ele volta para o Fluminense em 2026. Deus me livre, hein? Já estou batendo na madeira aqui. Pois é, mas tem a notícia confirmada, inclusive, pelo presidente do Peñarol. Vamos mostrar isso antes de eu comentar. Olha só aqui o que disse logo depois dessa notícia divulgada pelo jornalista uruguaio. Também está no Netflix. O presidente do Peñarol confirma acerto com o Fluminense e dá detalhes do negócio por Terans. Graças a Deus! Tricolor emprestará meio atacante a clube uruguaio com opção de compra. Então, o presidente do Peñarol já confirmou. Entrevista ao programa Minuto 1 da Carve Deportiva do Uruguai, o presidente do Peñarol, Nacho Rulio, afirmou estar tudo certo com o Tricolor para a contratação do meio atacante de 30 anos. De acordo com o dirigente, será empréstimo de 1 ano com opção de compra. Agora faltam alguns detalhes para o acerto definitivo. Então, vai ter opção de compra depois desse empréstimo de 1 ano. Aí ele diz o seguinte, o presidente do Peñarol: com o Fluminense está tudo fechado para a volta do Terans, alguns assuntos que ele tem que solucionar com o clube, e é só isso que falta para saber se volta agora ou mais à frente. Não. Vamos, a gente vai pagar o Uber aqui. Amigo, não tem volta não. Uber Black está pago para o aeroporto. Sou cauteloso até que esteja assinado. Davi Terans tem temas para resolver, as coisas são feitas quando são assinadas. Se vier, é um empréstimo de 1 ano com opção de compra, disse prosseguindo. Terans seria emprestado por 1 ano com opção de compra já acertada. É um empréstimo sem custo. Terans retorna ao Peñarol caso resolva alguns problemas econômicos com o Fluminense. Está repetindo, né? Combinamos ontem com o presidente do Flu, mas precisamos que eles resolvam um com o outro. Moral da história, o que o presidente do Peñarol está dizendo, né, nas entrelinhas, está muito claro, é que o Terans está com pendências financeiras com o Fluminense. Como ele não está jogando, como ele não tem sido aproveitado, naturalmente o Fluminense deve estar devendo a ele alguma coisa aí. O Mário tem essa mania de, o cara não está sendo aproveitado ou se machucou, igual o Lelê. O Lelê está machucado e o Fluminense parou de pagar o clube que cedeu o Lelê. Porra, como se fosse culpa do clube que o cedeu, que o vendeu ao Fluminense, ou culpa do próprio Lelê. Você tem que honrar os seus compromissos acertados e apalavrados e assinados, né, Mário? Dica básica aí, fica a dica. Então, talvez o Fluminense esteja com pendências financeiras com o Terans, na minha opinião, está muito claro que está com pendências. E se o presidente do Peñarol está dizendo que ele tem algumas coisas, algumas pendências para resolver com o Fluminense, financeiras, não pode ser outra coisa, senão atraso em algumas obrigações do clube com ele. Tenho quase certeza que é isso. Certeza a gente só teria se tivesse a informação. Não tenho essa informação, mas está muito claro. E vai acertar, porque agora para emprestar, para empurrar o Terans para o Peñarol, óbvio que o Mário vai resolver essa parada aí. Gente, minha opinião sobre o Terans. Acho que ele não foi testado o suficiente para a gente poder ter um conceito definitivo de que ele não serviria para jogar no clube, tecnicamente falando. Porém, entretanto, eu confio, sim, na avaliação como profissional do futebol do Mano Menezes. Eu tenho diversas restrições ao estilo do Mano, a forma que ele coloca o time para jogar, a beleza ou a falta de beleza do jogo com o Mano Menezes, mas eu não tenho restrições ou não tenho desconfianças em relação ao Mano sobre o quesito disciplina, sobre ele ser um cara que saiba conduzir ou administrar um grupo de futebol. Ele é equilibrado, sensato o suficiente, experiente o suficiente para saber lidar muito bem com isso, a meu ver. É um cara que lida muito bem com isso. Acho que conduziu de uma forma correta a situação do Marcelo e tenho certeza que o que envolve o Terans não tem a ver apenas com parte técnica. Não acho possível que o Mano não tenha dado nenhum minuto de oportunidade ao Terans,
não estava nem relacionando o jogador, assim como não vinha relacionando Gabriel Pires há muito tempo. Tenho certeza que isso aí não se devia apenas por uma questão técnica. Tenho absoluta convicção de que tem alguma coisa a mais, e aí também recebi algum tipo de informação semanas atrás sobre problemas do Terans em relação a empenho em treinamento, envolvimento, foco nos treinamentos, de ser um cara meio que, né, tá tudo bem, tanto faz como tanto fez. Então, obviamente, entendo que a questão técnica não pode se sobrepor a isso aí. Se é um jogador descompromissado, sem engajamento necessário no que precisa ser feito na parte profissional, no trabalho que tem que ser feito no dia a dia, se ele não tem esse compromisso profissional, se ele estava acima do peso, como também me chegaram essas informações recentemente, se ele não se cuidava como deveria se cuidar um jogador de futebol de alto nível, então, meus amigos, rua da linha, mete o pé. A única coisa que a gente tem a lamentar é que o Fluminense tenha feito um investimento nesse jogador sem saber dessas características. Porque o Terans não virou esse mal profissional, se é o caso, no Fluminense. Isso aí, obviamente, já vem de um histórico de outros clubes. Então, para contratar um jogador nesse valor, gastar 14 milhões de reais, que não são 14 reais nem 140 reais, você não está comprando um picolé na esquina, são 14 milhões de um clube que já tem poucos recursos. Para fazer esse tipo de investimento, você tem que estar muito bem calçado, tem que ser muito responsável e muito certo do que você está fazendo. Então, mais um bolo de dinheiro jogado no lixo, mais dinheiro rasgado, infelizmente, mas, tirando essa parte, é uma excelente notícia o empréstimo do Terans. Tem que tirar mais peso do barco, tem que trazer mais bons jogadores, tem que fazer essa reformulação, tem que se completar uma reformulação com ótimos jogadores, com jogadores promissores, como é o caso do Hércules, mas tem que tirar peso do barco, tem que tirar quem está atrapalhando, quem está engessando, quem ficou com freio de mão puxado, atrapalhando a trajetória do Fluminense em 2024. E o Terans, de uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, é um desses encostos que atrapalharam o Fluminense durante boa parte da temporada. Tá bom? Vai com Deus, Terans. Adiós. E não vuelve mais. Fica por lá, tá? Não volta mais, não. O que você acha? Bota aqui embaixo. Larga o like. Ótima notícia! Parabéns para todos nós. Ótimo fim de semana. Valeu, galera. Larga o like aí.